E se você está assistindo a esta programação, se você está partilhando desse momento de culto, participando desse momento de adoração, e você ainda não está inscrito no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então, querido, se inscreva em nosso canal. Nós temos lá muito conteúdo, temos uma série de materiais para abençoar a sua vida e abençoar a vida da sua família. Temos material para criança, né, para família, para idosos, e além de todos os cultos, temos também diariamente o Café com Fé, que é um devocional que nós postamos diariamente para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal, porque certamente você vai ser muito abençoado. E compartilhe desse link com outras pessoas, para que outros possam também se juntar a nós, neste momento quando vamos compartilhar da palavra de Deus. Esse momento para nós é um momento muito especial, porque quando abrimos a palavra de Deus, quando dividimos da palavra de Deus, e por chamarmos a Bíblia de palavra de Deus, nós acreditamos, cremos de todo o nosso coração, que é Deus falando através da sua palavra ao coração de todos nós. E a expectativa nossa é que neste momento de culto, Deus fale contigo, Deus traga edificação, Deus traga despertamento espiritual para a sua vida. Então mantenha o seu coração aberto para aquilo que Deus vai falar, mantenha-se conectado. Eu tenho dito algumas vezes aqui no nosso culto online, que culto não é para assistir, culto é para participar. O único assistente do culto é Deus, Ele é o único que está assistindo. Ele não está assistindo apenas o que está acontecendo aqui no templo, mas Ele está assistindo aquilo que está acontecendo na sua casa. Ele está assistindo aquilo que está acontecendo no seu coração. Ele está vendo com muita clareza aquilo que está acontecendo no seu coração, enquanto estamos aqui envolvidos nesse momento de culto, nesse momento de adoração. Então, vamos juntos, nesse momento, estudar a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus fale de modo especial ao coração de todos nós. Nós vamos, nesta manhã, compartilhar do seguinte tema: Deus continua trabalhando em minha vida. Deus continua trabalhando em minha vida. Isso significa que a obra que Deus está realizando, ela não é estática. Ela não acontece apenas no momento quando nós depositamos em Jesus a nossa fé. Mas a obra que Deus faz na nossa vida é uma obra dinâmica. E Ele continua trabalhando, Ele continua agindo. A obra que Deus fez não acabou. Paulo diz em Filipenses 1,6 que aquele que em nós, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, Deus continua o seu trabalho. E às vezes, a gente dá muito trabalho para Deus, não é verdade? A gente dá muito trabalho para Deus porque em algumas áreas nós somos difíceis. Em algumas áreas nós somos muito lentos em entender o propósito do Senhor. E aí a gente dá muito trabalho para Deus, mas Deus não desiste de trabalhar em nossa vida. Deus não desiste no seu propósito de estar tratando a nossa vida a cada dia. Por isso, querido, confie no Senhor. Ele sabe a obra que Ele idealizou. Ele é o arquiteto que antevê a obra plena, a obra perfeita. Mas entre o projeto e a conclusão, há um trabalho a ser feito. E Ele continua trabalhando na nossa vida. Ele continua agindo na expectativa de ver a sua obra completa, para que o caráter de Jesus se manifeste na vida de todos nós.
E eu gostaria de ler a palavra de Deus no texto de João capítulo 15, verso 2, que diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. É isso que Deus faz. A vara que não dá fruto, ele a corta. A vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Capítulo 15 do Evangelho de João é uma metáfora. Jesus, ele se utiliza da metáfora da videira para descrever esse processo que Deus realiza na nossa vida. E depois, se você quiser ler o capítulo 15 do Evangelho de João, você vai identificar que nesta metáfora que Jesus se utiliza, ele vai dar nomes e funções a cada um de nós. Então ele diz que Deus é o agricultor desta vinha, ele é que cuida, ele que tem domínio pleno da vinha. Ele diz que Jesus é a videira. Então, Jesus te apresenta como Ele mesmo, sendo a videira verdadeira, porque é dele que vem a vida que vivemos, é dele que recebemos a vida para que possamos viver e dar os frutos necessários. Jesus identifica cada um de nós como ramos, cada crente, cada salvo são os ramos dessa videira. Não é? Então, Jesus diz, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e nós somos os ramos. Jesus diz que dos ramos dessa videira vão surgir os frutos. Esses frutos, eles se manifestam através dos resultados da nossa vida. E Jesus fala do mundo como esse lugar perfeitamente estranho, lugar ideal para levar cada um de nós a depender de Jesus. O mundo que vivemos é um lugar onde vivemos as mais diferentes histórias e circunstâncias. E nesse mundo, nós temos o lugar perfeitamente estranho, para levar cada um de nós a viver na dependência exclusiva de Jesus. Como nós somos os ramos, e é sobre isso que Jesus está falando aqui no verso de número 2, nós aprendemos que os ramos, eles cumprem duas finalidades. Eles servem ou para produzir frutos, ou para serem queimados. Deus, como o agricultor dessa videira, Ele espera que haja frutos abundantes de cada um de nós. E nesse verso de número 2, Jesus nos diz que existem 2 tipos de ramos. E é preciso que você se identifique. Que tipo de ramo tem sido você? Não tem como nós fugirmos desta parábola de Jesus. Não dá para a gente se esconder desta metáfora. As coisas estão muito definidas. Deus é agricultor, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos e aquilo que produzimos são os frutos que Deus espera de nós. E aí existem 2 tipos de ramos. Primeiro, existem os ramos que não dão fruto e por isso experimentam da disciplina de Deus. São ramos, mas são ramos improdutivos. Não produzem, são estéreis.
E por não produzirem frutos, eles experimentam da disciplina do Senhor. Sua vida não produz frutos constantes, e a Bíblia diz que Deus então intervém na história. Deus não fica como agricultor contemplativo, à distância. Aí, verso de número 2 diz de maneira muito clara: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. As varas que não dão fruto, os ramos que não são frutíferos, diz a palavra de Deus, ele a corta. Existem alguns cristãos que passam sua vida inteira sem produzir os frutos necessários para serem identificados como ramos frutíferos. Sua vida tem pouco significado eterno, pouca consequência na eternidade. É identificado como galhos estéreis, improdutivos. Alguns estudiosos olham para esse verso de número 2 do capítulo 15 e dizem que se um crente não produz o fruto, pode significar que não seja um crente verdadeiro, ou sua ligação com Cristo é apenas uma ligação aparente. Eles pensam que estão ligados a Cristo apenas por um ritual, apenas como fruto de serem membros de uma igreja, mas ainda não experimentaram o que a palavra de Deus chama de nascer de novo. São pessoas que não têm a graça de Deus no coração. A união com Cristo é apenas uma relação nominal, não uma relação pessoal. Eles têm nome que vivem, mas estão mortos. Onde não há fruto, não há vida. Enquanto outros interpretam esse texto, esse verso de número 2, dizendo que se você não der fruto, você corre o risco de perder a salvação. Mas o ponto central desse verso de número 2 é a expressão estando em mim. Então, tanto uma interpretação quanto a outra estão equivocadas. Porque é impossível estar em Cristo e não ser cristão. Se está em Cristo é porque existe uma conexão. É impossível estar em Cristo e perder aquilo que Cristo já nos deu. Então, tanto uma interpretação quanto outra não tem respaldo na palavra de Deus. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma tradução mais clara para a palavra grega airo, que geralmente é traduzida como cortar, seria levantar. Tanto na literatura grega como na Bíblia, airo não significa cortar, significa levantar. Levantar sugere a imagem do agricultor que se ergue ou se abaixa para erguer aquele galho, aquele ramo que desceu da parreira em direção ao chão. Os galhos novos têm essa tendência de ir para baixo, crescer perto do chão, mas eles não produzem frutos ali. Quando os galhos crescem junto ao chão, as folhas ficam cobertas de poeira, quando chove ficam cheios de lama, ficam mofados, o galho adoece e fica
inútil. Lembro-me de ouvir uma história muito interessante a respeito disso, de um pastor amigo meu que passou um período de uma semana numa vinha no Rio Grande do Sul. E ele me dizia que durante aquela semana ele teve muitas conversas com o agricultor. E por diversas vezes ele andava com o agricultor pela vinha, e ele cuidando da vinha, e ele fazendo perguntas sobre como era aquele processo. E ele disse que numa dessas caminhadas, ele viu o agricultor abaixando, arrancando um galho do chão e amarrando o galho de novo na parreira. E ele disse: por que o senhor fez isso? Se esse galho estava no chão, recebendo todo o alimento necessário para que ele pudesse desenvolver-se. Ele disse: dá uma olhada nesse galho, a partir do chão, se existe algum fruto. E ele saiu percorrendo a vinha, olhando aquele galho a partir do chão, e de fato, a partir daquele lugar, não havia nenhum fruto. E aí, ele perguntou para o agricultor: o que significa? E ele disse o seguinte: um galho não pode receber alimento de nenhuma fonte alternativa. Quando ele deixa de receber o alimento do tronco, ele desce ao chão e passa a receber o alimento de uma fonte alternativa, ele não produz fruto, ele só produz folha. Então é necessário que o galho seja arrancado da terra, seja elevado à parreira, amarrado de novo na parreira, para que ele possa voltar a receber a sua seiva do tronco, e a partir do tronco ele vai voltar a produzir. Sabe, queridos, quando Jesus nos ensina nesse texto a necessidade de nós nos alimentarmos unicamente da fonte de vitalidade para a nossa vida, que é Ele mesmo, Ele está dizendo que os frutos que nós produzimos, eles só podem acontecer se nós nos alimentarmos da fonte verdadeira. O grande problema é que existem muitas fontes alternativas que se colocam diante de nós. E inadvertidamente, há muita gente que deixa de se alimentar de Jesus e passa a se alimentar de fontes alternativas, achando que as fontes alternativas vão ser suficientes para lhe dar a provisão que eles precisam. E a partir desse momento, quando nós deixamos de nos alimentar de Jesus e passamos a nos alimentar de outras fontes, a partir desse momento, a gente só produz folha. Porque a vitalidade que precisamos para produzir os frutos espirituais, elas só podem acontecer quando nós recebemos a provisão que vem de Jesus. Jesus é a única provisão que nós precisamos, a fim de que possamos produzir os frutos espirituais. A gente pode produzir frutos humanos. A gente pode produzir frutos como amizades, compartilhamentos, celebrações, encontros. A gente pode produzir momentos. Agora, frutos espirituais só podem acontecer quando estamos ligados à videira. Frutos espirituais só podem acontecer quando estamos conectados unicamente à videira verdadeira. Se além de estarmos conectados à videira, nós estamos buscando fontes alternativas para trazer provisão para a nossa vida, se o nosso coração, ele confia em Jesus, mas ele confia também nas fontes alternativas que nós mesmos produzimos, isso pode ser um grande perigo, porque a gente pode ter a sensação de saciedade, a gente pode ter a sensação de que está indo tudo bem, a gente pode ter a sensação de que tudo está produzindo na nossa vida, porque a gente está muito florido, cheio de folhas bonitas. Mas quando a gente vai buscar os frutos
eles inexistem. E não deixam de existir por má vontade nossa. Deixam de existir porque nós estamos sendo sustentados por fontes alternativas. Jesus precisa ser a única fonte de provisão da nossa vida. Quando o Salmo 23, verso 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós podemos confiar no pastoreio de Jesus, nós podemos confiar no cuidado de Jesus, nós podemos confiar de que Ele é a fonte de toda a provisão que nós precisamos. E se nós quisermos dar frutos ligados a qualquer outra fonte, sendo alimentados por qualquer outra fonte, certamente a gente só vai produzir folhagem. Nada mais do que isso. Uma vida bonita, muitos amigos, aparentemente tudo bonito, mas quando a gente vai examinar, não há frutos espirituais, porque frutos espirituais dependem da ação de Jesus na nossa vida. Frutos espirituais dependem dessa nossa ligação com Jesus. E se nós estivermos desligados dele e linkados a outras fontes, a nossa vida pode ter uma aparência maravilhosa, mas vai ser apenas uma farsa. Não irá produzir os frutos que Deus deseja. O que os galhos podem fazer? Por si mesmo, eles não podem fazer nada. E é esse galho que vai ao chão e busca alternativas. O que Jesus vai fazer com esse galho? O que Deus vai fazer com esse galho? Ele vai cortar, no sentido de arrancar essas provisões, tirar-nos desta ideia de alimentarmos-nos de fontes alternativas, para que a gente possa voltar a nos alimentar apenas de Cristo. Isso não é fácil para nós, porque é confortável a gente se alimentar de fontes alternativas que nos trazem aparente conforto. É confortável estar nessa zona de buscar pela nossa própria força, buscar a partir de nossa própria capacidade aquilo que nós precisamos. Às vezes, Deus precisa tomar algumas providências. O que Ele faz com o galho? Ele joga fora o ramo? De jeito nenhum. O ramo é valioso demais para ser cortado, no sentido de ser jogado fora, alijado do processo. Ele precisa ser erguido, ele precisa ser levantado, ele precisa ser amarrado de volta aos outros ramos para que possa voltar a frutificar. Quando os galhos caem na terra, Deus não os joga fora ou os abandona. Ele levanta os galhos. Você se lembra da expressão do livro do profeta Isaías? Que ele não abandona a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega, não. Ele traz provisões novas, mas para isso é preciso cortar as fontes de alimentação. E não é fácil. Não é fácil. Às vezes, esta ação de Deus traz no primeiro momento alguma dor. Esse processo de Deus na nossa vida, às vezes é desconfortável, porque Ele precisa cortar aquilo que nos dá segurança. Mas Ele faz isso a fim de que nós possamos voltar
àquele sentimento original, a gente possa voltar àquela dependência original e a gente possa depender exclusivamente de Jesus. Para o crente, o pecado é como essa sujeira, essa lama que cobre as folhas da parreira. O ar e a luz do sol não conseguem penetrar, o galho fica inerte e o fruto não se desenvolve. Deus tem propósitos em disciplinar seus filhos. Há propósitos específicos em Deus, quando Ele quer nos levantar. O propósito de Deus, então, é que a gente tenha uma vida frutífera, para a glória dEle. A princípio, a disciplina de Deus pode parecer um ato doloroso, mas a palavra de Deus fala da disciplina de Deus como um ato de amor. A disciplina nem sempre é muito agradável, nem para o filho, nem para o pai, mas a disciplina é a demonstração de amor responsável. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, doeu mais em mim do que em você. Essa é uma expressão que muitas mães se utilizam para dizer aos filhos da dor da disciplina, e ela diz, olha, doeu mais em mim do que em você. Mas a disciplina é o método de Deus para nos livrar da esterilidade. Há uma expressão bíblica na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 12, que nos lembra essas verdades. Eu vou ler esse texto da palavra de Deus, é um texto riquíssimo da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: e já vos esquecestes da exortação, que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por Ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus os trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e viveremos? Pois aqueles, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. É por isso que nós precisamos confiar que Deus está olhando lá na frente, Ele está olhando nos resultados, Ele está olhando nos frutos. E esse último versículo, verso de número 11, vai nos lembrar que nenhuma correção parece no momento um motivo de gozo, mas de tristeza. E talvez você se lembre aí da sua infância e adolescência, quando você foi corrigido pelos seus pais, e naquele momento não foi assim algo agradável, mas foi uma forma de construir o seu caráter, de dar lições importantes para a sua vida, e você sabe o que isso forjou na sua vida, e você é grato aos seus pais por aquilo que eles fizeram. Da mesma maneira, diz a palavra de Deus, Deus faz conosco, Ele nos disciplina para nos erguer, para nos levantar. Deus toma a iniciativa de corrigir os seus filhos, que se desviam do caminho que Ele planejou, e às vezes caem
para olharem para o mundo, olharem para a terra, olharem para as coisas terrenas, para as coisas desta vida, deixam de olhar para cima, deixam de caminhar nos caminhos altos do Senhor. Como um bom lavrador, perfeito lavrador, ele toma as medidas necessárias para corrigir um galho desviado. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida. Talvez você não esteja entendendo o processo que está ocorrendo na sua vida. E talvez você esteja até aborrecido com Deus nesse momento. Eu queria dizer para você o seguinte: confie no agricultor. Ele sabe o que está fazendo. O projeto de Deus na disciplina não é provocar dor, mas produzir fruto. O projeto de Deus não é trazer sofrimento para você, mas tornar você frutífero. Isso que é importante para Deus. A disciplina não tem que ser contínua. Tão logo o galho deixe de se arrastar pelo chão, tão logo a gente se arrepende das bobagens, das decisões equivocadas, tão logo a gente pare de buscar provisões em alimentos alternativos e busque ao Senhor como a única fonte de nosso alimento, a disciplina cessa. Deus não espera que você procure disciplina. Deus espera que você saia dela, confiando plenamente nele e fazendo dele a única fonte de sua provisão. Diz a Bíblia que sem disciplina somos filhos bastardos. Deus disciplina a nós por nos amar, diz a palavra de Deus. Mas existe um segundo ramo, diz a Bíblia, nesse verso de número 12 do capítulo 15. Aqueles que são produtivos. O primeiro ramo é aquele que não é produtivo. Então o texto diz: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Mas toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Então, o segundo tipo de ramos são ramos que dão fruto e experimentam da poda para serem mais frutíferos. Então são dois tipos de ramo: aquele que não produz, e porque não produz, ele precisa ser levantado. Mas existe o segundo tipo de ramo, que é um ramo produtivo, e que vai viver a experiência da poda, para que se torne mais produtivo ainda. Se sua vida já está produzindo fruto, você pode ficar preparado, porque Deus, como bom agricultor, Ele vai podar você, para que você se torne mais produtivo ainda, porque Deus não se contenta em que a gente dê fruto, Ele quer que a gente produza mais fruto. Depois que Jesus contou aos discípulos como o lavrador cuida do ramo estéril, agora ele pegou um ramo que produz, mas estava fazendo um crescimento desordenado. Apenas alguns cachos de uva, quando ele poderia produzir muitos cachos. O agricultor, ele conhece o nosso potencial. Cada um de nós temos potenciais diferentes. Mas quem conhece o potencial de cada ramo é o agricultor. E ele não se contenta em ver um ramo que pode ser muito produtivo, produzindo pouca coisa. A parreira sempre favorecerá mais ao crescimento de folhagem do que ao crescimento de uvas. É por essa razão que o lavrador precisa podar os brotos desnecessários, mesmo que pareçam viçosos.
pois o único propósito da vinha são as uvas. Por mais que as folhas sejam belas, não é para isso que as vinhas existem. Não é para produzir folhas que elas existem. A vinha não é uma planta ornamental. Elas não foram colocadas no mundo para ornamentar a natureza. As vinhas foram colocadas por Deus no mundo para produzir uvas. Isso significa que o agricultor, ele não vai ficar satisfeito com uma linda vinha, se ela tiver muitas folhas, de tamanhos variados, de cores variadas, de belezas variadas, mas não produzir uva. É fácil para nós entendermos essa metáfora. Mas talvez não seja tão fácil para nós entendermos que Jesus não estava falando de agricultura. Jesus estava falando de vida cristã. Ele está usando a figura da vinha apenas para ilustrar aquilo que Deus espera de mim e de você. O agricultor, ele faz algumas coisas. Existem pelo menos 4 expedientes na obra do agricultor nesse processo da poda. Ele remove os brotos mortos e prestes a morrer. Aqueles brotos que ele percebe que não vão produzir, são removidos. Ele garante que o sol chegue aos galhos cheios de frutos, porque são necessários para que os raios solares são necessários para que eles possam produzir frutos viçosos. Ele corta a folhagem que impede a produção de frutos. Ele corta os brotos desnecessários, independente o quanto pareçam viçosos. Deus toma todas estas providências na nossa vida também. É por isso que, às vezes, a gente perde o emprego, às vezes a gente perde a saúde, às vezes a gente perde relacionamentos, às vezes a gente perde determinadas amizades, às vezes a gente enfrenta crises, para que a gente aprenda a estar ligado somente em Jesus e a abrir mão de tudo aquilo que parece viçoso, mas não produz frutos espirituais. Pelo contrário, nos afastam da presença do Senhor. Deus, como lavrador, como viticultor, segue esse processo na nossa vida. Ele corta partes da nossa vida que roubam a nossa vitalidade e impede que frutifiquemos para o seu reino. Há uma grande diferença entre disciplina e poda. A disciplina tem a ver com pecado. A poda tem a ver com a nossa vida, com a nossa frutificação. A disciplina é para nos corrigir e trazer de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado. Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo. Deus nos disciplina para darmos frutos. Deus nos poda para darmos mais frutos. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o eu, que tantas vezes nos impede a frutificar.
A disciplina termina quando nós nos arrependemos do pecado. A poda só termina quando Deus concluir a sua obra plenamente na nossa vida, em nossa glorificação. Não pense que a poda vai acabar tão cedo. Enquanto estivermos aqui no mundo, nós estamos sujeitos à poda do agricultor. Verso de número 24 do capítulo 12 de João diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. A maioria de nós, nesta manhã, temos frutificado, mas quem sabe, a nossa frutificação não tem sido em nosso potencial máximo. Naquela capacidade de fruto almejado por Deus, o agricultor, o dono da nossa vida, o dono da vinha. Querido, Deus realizará o que for necessário para tornar a nossa vida em condições de produzir os frutos no potencial máximo. Eu sei que esse tempo de pandemia tem sido um tempo de muitas avaliações e tem sido uma oportunidade para a gente reavaliar muita coisa na nossa vida. E dentre as muitas coisas que nós estamos avaliando e reavaliando na nossa vida, nós estamos avaliando e reavaliando o nível de frutos que temos produzido. E as oportunidades que Deus tem nos dado durante esse tempo para que a gente possa passar por esse processo. Deus tem disciplinado uns, podado outros, porque Ele é o agricultor que não se conforma em que estejamos abaixo do seu propósito. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3, a Bíblia diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que sem a poda, a colheita diminui. E Deus não quer que a colheita diminua, Deus quer que a colheita se amplie. E a colheita de Deus só vai acontecer a partir da minha vida, a partir da sua vida. É na medida em que nós confiamos plenamente no Senhor e colocamos a nossa vida inteiramente à sua disposição, que Deus vai produzir através de nós os frutos que Ele deseja e vai fazer a colheita que Ele deseja. Por isso é tão importante que Ele cuide dessa lavoura. E Ele está cuidando. Ele está cuidando. A poda de Deus em nossa vida acontece através de provações. E essas provações, segundo a palavra de Deus, elas são motivadoras, elas são variadas, elas são passageiras e elas são pedagógicas. Deus faz esse processo para que nós possamos crescer. Elas nos motivam, elas vêm de lados diferentes, elas acontecem por um tempo, mas elas nos fazem crescer, elas são pedagógicas, nós aprendemos com elas. Deus jamais aplicaria a poda se um método mais suave pudesse produzir os mesmos resultados. A dor da poda vem agora, mas o fruto da poda virá depois. E eu gostaria de encerrar a mensagem desta manhã, pensando com você, como você deve agir em meio à poda. Como deve ser a nossa atitude em meio à poda? Como que Deus age e como que eu devo reagir em meio à poda? Em primeiro lugar,
Permaneça em Cristo, ao invés de confiar no seu sucesso pessoal, na sua própria habilidade, na sua própria capacidade. Permaneça em Cristo. João 15:5 diz assim: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Permaneça em Cristo. Esteja ligado. Você está conectado a esse canal e você está recebendo essa mensagem. E se você simplesmente se desconectar, ainda que eu continue falando para muitas pessoas, você se desconectou e você não vai receber mais nada. É isso que tem acontecido na vida espiritual de muita gente. Pessoas se desconectam de Deus. Deixam de confiar unicamente nele. E Jesus nos ensina aqui, olha, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se a nossa conexão com Cristo permanecer, esse dará muito fruto. A essência da vida cristã não é acumular. Começa do zero, dia após dia, até que estejamos plenamente satisfeitos em Cristo, felizes em Jesus, reconhecendo que dele vem tudo o que precisamos. Essa metáfora da vinha é muito significativa. E se você pegar o capítulo 15 de João, você vai ver que a palavra permanecer aparece 10 vezes. Ou seja, é uma decisão impulsionada por uma ordem expressa de Deus, mas no desafio da palavra de Deus para que nós estejamos vinculados a Cristo permanentemente. Por isso precisamos permanecer nele. Segundo lugar, creia que a poda ampliará sua influência neste mundo. Deus não leva a gente a essas circunstâncias, Ele não poda a nossa vida para nos diminuir. Pelo contrário, Ele amplia o nosso poder de influência na medida em que estamos mais fortes, mais prontos. Verso 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, Ele corta, e toda vara que dá fruto, Ele limpa. A poda de Deus é uma limpeza que Ele faz para que dê mais fruto. Toda poda de Deus visa o nosso potencial máximo, nosso pleno potencial em prol do reino de Deus. Às vezes nós precisamos abrir mão de gerenciar a nossa vida, para permitir que Deus gerencie os nossos planos. E quando nós deixamos que Ele gerencie a nossa vida se torna muito mais produtiva. Em terceiro lugar, reaja positivamente, crendo no amor de Deus por você. Ao invés de ficar reclamando, entristecido, ao invés de você ficar aí magoado com Deus, reaja positivamente. Alegre-se, porque se Deus está podando a sua vida, é porque Ele acredita que você pode produzir muito mais do que tem produzido até agora. Verso de número 16, Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Deus conhece o seu potencial, e Deus não se satisfaz que você esteja aquém do planejado. Ele sabe do seu potencial e Ele quer usar a sua vida. Lembre-se, Deus não é seu adversário, Ele é o seu agricultor. E Ele quer fazer de você um instrumento poderoso para produzir frutos abundantes. Na poda você corre o risco de murmurar, de reclamar, até de se rebelar, fazer concessões e se desviar do propósito do Senhor. Ou então, você pode sentir alegria, conforto e descanso, sabendo que todo discípulo verdadeiro é cuidado pelo agricultor, porque os olhos do Senhor estão
olhando para o resultado final daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6, 7 e 8, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É para isso que Deus está preparando a minha e a sua vida também. É para esse tempo novo, especial e perfeito que Deus está preparando a nossa vida. E o desejo de Deus é que nós possamos nos apresentar diante dele com nossas mãos cheias dos frutos espirituais produzidos por Ele através da nossa vida. Eu não tenho fruto para produzir por mim mesmo. Eu não consigo, eu não tenho nada que possa ser produzido para o reino espiritual. Se não vir de Deus, se não vir de Jesus, não vai ter condição da gente produzir nada. Por isso, confie no agricultor. Ele sabe o que está fazendo. Ele quer usar a minha e a sua vida, porque Ele conhece o nosso potencial. E Ele quer que a nossa vida seja vivida no potencial máximo. Ele não se contenta que a gente produza pouco, quando a gente pode produzir muito para o seu reino. E Ele vai tomar todas as providências necessárias para nos tornarmos produtivos e realizados no ambiente de serviço para o louvor da sua glória. Vamos orar? Eu não sei quais são as circunstâncias que estão marcando a sua vida nesse momento. Eu não sei se você está sendo disciplinado ou se você está sendo podado. Mas certamente, ou nós estamos sendo disciplinados ou estamos sendo podados para que nós possamos produzir os frutos que Deus almeja. Então, nesse momento, a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos manter com o coração cheio de alegria por aquilo que Deus está fazendo, porque Ele acredita em nós. E Ele sabe do potencial que cada um de nós temos de produzir para o seu reino. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus bendito, nosso Pai, nesta manhã, nós estamos sendo alcançados por esta palavra de Jesus. E é colocado diante de nós, ó Deus, esta ação do lavrador, que cuida da vinha, para que ela possa produzir abundantemente. Senhor, livra-nos de nos conformar com mediocridade. Livra-nos, ó Deus, de nos conformar a uma produção aquém daquilo que o Senhor reconhece que há potencial na nossa vida. Neste momento, Senhor Deus, desperta no nosso coração a alegria de frutificar no Teu reino. E oramos, ó Deus, para que o Senhor, como lavrador, venha agir. Se porventura, ó Deus, o que precisamos é de disciplina, corta, Senhor Deus, da nossa vida, qualquer fonte alternativa que nos impeça de frutificar. Se porventura, ó Deus, o que nós precisamos é de poda, retira, Deus, da nossa vida qualquer ramo infrutífero, qualquer galho infrutífero, qualquer área infrutífera, que de alguma maneira nos impeça
de dar os frutos que o Senhor deseja. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos use no nosso potencial máximo, para que, ó Deus, quando nos apresentarmos ante a Tua glória, possamos nos apresentar com as nossas mãos cheias dos frutos produzidos para o louvor da glória do nome do Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida inteiramente em Tuas mãos e pedir, ó Deus, que o Senhor continue agindo poderosamente, como um lavrador que percebe as áreas que precisam ser corrigidas, a fim, ó Deus, que possamos dar os frutos que glorificam o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma vida frutífera. Deus está tomando todas as providências para que isso aconteça. Alegre-se no Senhor, confie nele e dê todos os frutos que Ele almeja para o louvor da sua glória. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe essa tarde de domingo, na sua comunhão familiar, que seja um tempo muito abençoador. À noite, às 19 horas, estaremos aqui de novo, adorando ao Senhor e compartilhando da palavra bendita do Senhor, na expectativa de que Deus abençoe a sua vida através da sua bendita palavra. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, aproveite esse momento final do culto desta manhã. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe desse vídeo com outras pessoas, para que também outros tenham a oportunidade de serem impactadas pela palavra de Deus. Se você gostou desse tempo de adoração, dê um like, para que a gente possa saber que você gostou desse momento de adoração. E clique no sininho, para que sempre que acontecer um novo vídeo, você seja notificado. Todos os dias nós temos um vídeo novo no nosso canal, para que você possa ser abençoado. E a nossa expectativa é que esse ambiente seja um ambiente abençoador na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe no decorrer desta tarde, e às 19 horas estaremos reunidos. Um grande abraço, em nome de Jesus.